Retórica de Aristóteles, livro 1, parte 1. A retórica é a outra face da dialética, pois ambas se ocupam de questões mais ou menos ligadas ao conhecimento comum e não correspondem a nenhuma ciência em particular. De fato, todas as pessoas, de alguma maneira, participam de uma e de outra, pois todas elas tentam, em certa medida, questionar e sustentar um argumento, defender-se ou acusar. Simplesmente, na sua maioria, as pessoas fazem-no ao acaso e outras mediante a prática que resulta do hábito. E porque os dois modos são possíveis, é óbvio que seria também possível fazer a mesma coisa seguindo um método, pois é possível estudar a razão pela qual tanto são bem-sucedidos os que agem por hábito como os que agem espontaneamente, e todos facilmente concordarão que tal estudo é tarefa de uma arte. Ora, os que até hoje compuseram tratados de retórica ocuparam-se apenas de uma parte dessa arte, pois só os argumentos retóricos são próprios dela, e todo o resto é acessório. Eles, porém, nada dizem dos entimemas, que são, afinal, o corpo da prova. Antes, dedicam a maior parte dos seus tratados a questões exteriores ao assunto, porque o ataque verbal, a compaixão, a ira e outras paixões da alma semelhantes a estas não afetam o assunto, mas sim o juiz. De sorte que, se aplicasse a todos os julgamentos a regra que atualmente se aplica em algumas cidades, sobretudo nas bem governadas, aqueles autores nada teriam para dizer, pois todos entendem que as leis o devem referir, e alguns adotam mesmo a prática proibindo que se fale fora do assunto, como também acontece no Areópago, e com toda a razão, pois está errado perverter o juiz, incitando-o à ira, ao ódio ou à compaixão. Tal procedimento equivaleria a falsear a regra que se pretende utilizar. Além disso, é manifesto que o oponente nenhuma outra função tem que a de mostrar que o fato em questão é ou não é verdadeiro, aconteceu ou não aconteceu, quanto a saber se ele é grande ou pequeno, justo ou injusto. Não havendo uma definição clara do legislador, é certamente ao juiz que cabe decidir, sem cuidar de saber o que pensam os litigantes. É, pois, sumamente importante que as leis bem feitas determinem tudo com maior rigor e exatidão e deixem o menos possível a decisão dos juízes. Primeiro, porque é mais fácil encontrar um ou poucos homens que sejam prudentes e capazes de legislar e julgar do que encontrar muitos. Segundo, porque as leis se promulgam depois de uma longa experiência de deliberação, mas os juízos se emitem de modo imprevisto, sendo, por conseguinte, difícil aos juízes pronunciarem-se retamente de acordo com o que é justo e conveniente. E, sobretudo, porque a decisão do legislador não incide sobre um caso particular, mas sobre o futuro e o geral, ao passo que o membro da Assembleia e o juiz têm de se pronunciar imediatamente sobre casos atuais e concretos. Na sua apreciação dos fatos,
intervém muitas vezes a amizade, a hostilidade e o interesse pessoal, com a consequência de não mais conseguirem discernir a verdade com exatidão e de o seu juízo ser obscurecido por um sentimento egoísta de prazer ou de dor. Quanto ao mais, voltamos a dizê-lo, importa deixar à decisão soberana do juiz o mínimo de questões possível, mas não se lhe deve subtrair a tarefa de verificar se um fato ocorreu ou não, se virá ou não a ocorrer, se tem ou não existência real, pois não é possível que o legislador preveja todos esses casos. E se o que dizemos é exato, não resta a menor dúvida de que matérias externas ao assunto são descritas como arte por aqueles que definem outras coisas, como, por exemplo, o que devem conter o proêmio ou a narração e cada uma das partes do discurso, pois, ao ocuparem-se destas questões, nada mais os preocupa senão o modo como poderão criar no juiz uma certa disposição. Mas sobre as provas propriamente artísticas, nenhuma indicação avançam, isto é, sobre aquilo que afinal torna o leitor hábil no uso dos entimemas. É por isso que, embora o mesmo método convenha ao gênero deliberativo e ao judicial, e embora a oratória deliberativa seja mais nobre e mais útil ao Estado que a relativa a contratos, aqueles autores nada têm a dizer sobre o primeiro gênero, mas todos se esforçam por elaborar a arte do discurso judicial, porque é menos útil dizer algo fora do assunto nos discursos deliberativos, e porque a oratória política é menos nociva que a judicial, por ser de interesse mais geral. No gênero deliberativo, o ouvinte julga sobre coisas que o afetam pessoalmente e, portanto, o conselheiro apenas precisa de demonstrar a exatidão do que afirma. Mas nos discursos judiciais isso não basta. Antes, há toda a vantagem em cativar o ouvinte, pois os juízes julgam sobre questões alheias e, por conseguinte, buscando o seu interesse e escutando com parcialidade, acabam por satisfazer a vontade dos litigantes, mas não julgam como devem. Por isso, como já disse, a lei proíbe em muitos sítios falar do que é alheio ao assunto, ao passo que, nas assembleias deliberativas, são os próprios ouvintes que cuidam de o evitar. Ora, sendo evidente que o método artístico é o que se refere às provas por persuasão, e que a prova por persuasão é uma espécie de demonstração, pois somos persuadidos, sobretudo quando entendemos que algo está demonstrado, que a demonstração retórica é o entimema e que este é, geralmente falando, a mais decisiva de todas as provas por persuasão, que, enfim, o entimema é uma espécie de silogismo e que é do silogismo, em todas as suas variantes, que se ocupa a dialética no seu todo ou em alguma das suas partes, é igualmente evidente que quem melhor puder teorizar sobre as premissas também será o mais hábil em entimemas, porque sabe a que matérias se aplica o entimema e que diferença este tem dos silogismos lógicos.
pois é próprio de uma mesma faculdade discernir o verdadeiro e o verossímil, já que os homens têm uma inclinação natural para a verdade e a maior parte das vezes alcançam-na. E, por isso, ser capaz de discernir sobre o plausível é ser igualmente capaz de discernir sobre a verdade. Fica, portanto, claro que os outros autores tratam dentro desta arte o que é alheio ao assunto, como claras ficam as razões por que eles, sobretudo, se inclinaram para a oratória judicial. Mas a retórica é útil porque a verdade e a justiça são, por natureza, mais forte que os seus contrários, de sorte que, se os juízos se não fizerem como convém, a verdade e a justiça serão necessariamente vencidas pelos seus contrários. E isso é digno de censura. Além disso, nem mesmo que tivéssemos a ciência mais exata, nos seria fácil persuadir com ela certos auditórios, pois o discurso científico é próprio do ensino, e o ensino é aqui impossível, visto ser necessário que as provas por persuasão e os raciocínios se formem de argumentos comuns, como já tivemos ocasião de dizer nos tópicos a propósito da comunicação com as multidões. Além disso, é preciso ser capaz de argumentar persuasivamente sobre coisas contrárias, como também acontece nos silogismos, não para fazer uma outra coisa, pois não se deve persuadir o que é imoral, mas para que nos não escape o real estado da questão e para que, sempre que alguém argumentar contra a justiça, nós próprios estejamos habilitados a refutar os seus argumentos. Ora, nenhuma das outras artes obtém conclusões sobre contrários por meio de silogismos, a não ser a dialética e a retórica, pois ambas se ocupam igualmente dos contrários, não porque os fatos de que se ocupam tenham igual valor, mas porque os verdadeiros e melhores são, pela sua natureza, sempre mais aptos para os silogismos e mais persuasivos. Além disso, seria absurdo que a incapacidade de defesa física fosse desonrosa e o não fosse a incapacidade de defesa verbal, uma vez que esta é mais própria do homem do que o uso da força física. E se alguém argumentar que o uso injusto desta faculdade da palavra pode causar graves danos, convém lembrar que o mesmo argumento se aplica a todos os bens, exceto a virtude, principalmente aos mais úteis, como a força, a saúde, a riqueza e o talento militar, pois, sendo usados justamente, poderão ser muito úteis, e sendo usados injustamente, poderão causar grande dano. É, pois, evidente que a retórica não pertence a nenhum gênero particular e definido, antes se assemelha à dialética. É também evidente que ela é útil e que a sua função não é persuadir, mas discernir os meios de persuasão mais pertinentes a cada caso, tal como acontece em todas as outras artes. De fato, não é função da medicina dar saúde ao doente, mas avançar o mais possível na direção da cura, pois também se pode cuidar bem dos que já não estão em condições de recuperar a saúde. Além disso, é evidente que pertencem a esta mesma arte
o credível e o que tem aparência de o ser, como são próprios da dialética o silogismo verdadeiro e o silogismo aparente. Pois o que faz a sofística não é a capacidade, mas a intenção. Portanto, na retórica, um será retórico por conhecimento e o outro por intenção, ao passo que, na dialética, um será sofista por intenção e o outro dialético, não por intenção, mas por capacidade. Procuremos agora falar do método em si, do modo como e a partir de que fontes poderemos alcançar os nossos objetivos. Depois de novamente definirmos o que é a retórica, como fizemos no princípio, passaremos a expor o que resta do assunto.